Boa noite, queridos irmãos da Igreja do João Paulo, em Feira de Santana, tudo bem? Aqui quem está falando é Estevam, sou professor de religião do Colégio de Feira de Santana. Estamos nessas limitações, né? Estamos de quarentena nesse período. Isso é muito triste para nós que gostamos de congregar. Como é bom. Essa semana eu estava até lendo um dos salmos de Davi, onde ele lamenta não poder estar na casa de Deus. Ele diz que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000. E essa é a saudade que de fato fica, né? A grande saudade desse período é de não poder estar de fato adorando ao Senhor, no espaço, né, onde Ele é digno. Mas se nós não vamos à casa do Senhor, podemos ir sempre ao Senhor da casa. Então é isso que nós vamos fazer aqui esta noite. Agradeço ao convite de estar aqui com vocês e vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor. Vamos trazer aqui uma mensagem para servir de ânimo para este momento e para conscientização também, porque muitos não estão percebendo que as coisas de fato estão avançando e nós estamos vendo a história se passar diante dos nossos olhos e temos sim que entender que somos parte ativa deste processo, somos uma parte nessa engrenagem da missão neste período. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão assistindo neste momento, ou que vão assistir depois, não sei, mas vamos à palavra do Senhor. Eu gostaria de que vocês pudessem abrir a Bíblia no livro de Esther, no capítulo 4, e o verso é o verso 14. Tá? Então, pega a sua Bíblia e vamos ler. Diz assim: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha. Então, começamos a mensagem desta noite com esse texto-chave do livro de Esther. Nós não vamos ler toda a história, mas fica muito claro que aqui é um conselho do seu primo Barratio, né, que ajudou ali a criá-la. E é interessante entendermos também o contexto, né? O contexto histórico do livro de Esther se passa entre o ano 483 e 473, e nós podemos entender um pouco mais lendo o livro de Esdras, o capítulo 6 e o capítulo 7. Fato é, estamos em um mundo mau, e para um mundo mau e um mundo perdido existe uma solução, e essa solução se chama Cristo. Jesus é a solução. Porém, essa solução ela tem que ir às pessoas, e aí entra a nossa parte nesta missão, entra a nossa função, entra as nossas atividades missionárias, né, o nosso testemunho, a nossa pregação, o estudo bíblico, o avanço da obra. Então nós temos que entender isso, somos parte da solução de um mundo que está contaminado pelo pecado. É isso mesmo, contaminado pelo pecado. O Covid, comparado ao pecado, não fará tantas vítimas, né? O pecado com certeza fará muito mais, e o que eu vejo é que as pessoas estão tendo muito mais precauções, né, com o Covid. Não é errado, mas as pessoas parecem que não têm precaução nenhuma quando o assunto é pecado. E nós chegamos nesse ponto do livro de Esther. Esther, ela ganhou um concurso de beleza, né, onde ela foi escolhida como rainha, e chegou um momento onde foi tramado contra o povo judeu uma armadilha, onde o povo iria perecer. E agora chega esse momento crítico da história, onde Esther é colocada à prova nessa situação, e nós vamos ler, nós vamos pontuar algumas frases desse verso 14. Vamos começar de baixo para cima, vamos analisar as frases desse versículo. A última frase diz assim: e que foste elevada a rainha. O texto deixa claro, não temos a menção da palavra Deus no livro, mas existe aqui uma compreensão muito grande de quem Mardoqueu está falando. Ele fala assim: você foi elevada a rainha, você não era para estar aí, ou em outras palavras, não existe, você não é de uma linhagem real, mas você foi colocada nessa situação. E quanto a nós, as famílias
que nascemos, nós não escolhemos, a profissão que exercemos, os lugares que frequentamos, a igreja de qual fazemos parte, tudo isso foi uma posição que Deus nos honrou, Deus nos colocou. Nós estamos nessas situações, existe um propósito quanto a isso. Existe um porquê estarmos aonde de fato estamos. Nós não estamos em lugares aleatórios. Nós não nascemos em famílias aleatórias. Nós não nascemos numa cidade aleatória, num bairro. Não. Nós nascemos nestes lugares. Nós ocupamos as funções que ocupamos. Nós temos as profissões que temos. Nós estamos nas igrejas que estamos porque existe um propósito muito claro. E aqui, Mardoqueu fala assim, olha, você foi elevada a rainha. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que ninguém se coloca nos lugares, mas Deus é que permite. Ah, mas eu estudei muito, mas eu me preparei. Se não fosse a vontade de Deus, você não estaria onde está. Se não fosse a permissão de Deus, você não estaria fazendo o que de fato está. Então, se estamos onde estamos, certamente Deus está permitindo essa posição, essa influência que nós estamos exercendo. E sim, você não tem escolha. Todos nós influenciamos o tempo todo, o tempo inteiro. Não existe essa de eu vou influenciar ou não. A questão é como iremos influenciar e sermos influenciados. Da mesma forma que ninguém recebe o evangelho de si mesmo, sempre nós estamos a depender de outras pessoas, também nós temos que entender que a nossa posição carrega essa responsabilidade de fato, sermos instrumentos de Deus. Então, o primeiro ponto é, Deus nos colocou aonde de fato estamos. Deus colocou Esther naquela posição, e era uma posição estratégica para salvar o povo, para ser instrumento de Deus. Então, nós não estamos em lugares aleatórios. Segunda frase que nós vamos analisar é: e quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta, para um momento como esse, para exatamente este momento. Olha, se Esther não age naquele momento e naquele instante, nada valia a posição que ela estava ocupando. Ela estava ocupando a posição certa, só que ela também teria que agir no momento certo. Mardoqueu deixa claro, olha, foi para um momento como esse. Quem sabe se não foi para um momento claro como esse que você foi colocado como rainha? Nós estamos vivendo num período muito sombrio da história. E quem sabe se não foi para um momento como esse que Deus te escolheu para ser um adventista nesses dias? Quem sabe se não foi para um momento como esse que Deus escolheu para estar neste lugar e para fazer a tua missão, a tua parte na missão? Quem sabe se não foi para um momento como esse? Será que existiu outro momento da nossa história? Eu falo porque eu tenho 28 anos e eu não lembro de um momento que ficou tão claro a voz de Deus dizendo assim, eu estou voltando. E sabe, o Covid ele vai passar. Só que quando ele chegou, todo mundo ficou assustado e parece que veio junto aquela mensagem, Jesus está voltando. Só que quando o Covid passar, sabe qual é o meu medo? É que esse clima, Jesus está voltando, passe junto. E quem te largue de mão, tem pessoas falando, não vejo a hora de voltar ao normal. Que normal? Que normal é que as pessoas desejam que volte, porque nós, quando olhamos para a Escritura, vai vir cada vez mais anormalidades. Não existe mais aquele normal. Janeiro de 2020 já não existe mais. Quando isso passar, nós não iremos voltar para aquele ponto. Nós teremos que nos acostumar com um novo normal, um novo ritmo de culto, novas formas de tratar uns aos outros. É um outro momento. A forma que tratamos um ao outro mudou para sempre. E temos que nos adaptar, temos que nos acostumar. Então, quem sabe se não foi para um momento específico, nós temos que ter esse tato, então nós temos que estar próximos da voz de Deus para sabermos o momento certo de agir. E quem sabe se não foi para um momento como esse, que Deus escolheu que você estivesse na frente dessa tela, para ouvir essa mensagem e você entender que esse aqui é um convite claro para você ser útil, para você sentir o privilégio de ser útil na obra de Deus. Sim, mesmo dentro de casa, podemos ser úteis para a obra do Senhor, podemos evangelizar com força e poder também, mas mais especial ainda será nos prepararmos para quando pudermos exercer novamente a liberdade missionária de pregar, de visitar, que possamos fazer com mais afinco ainda e que possamos entender o nosso papel na posição que estamos e no momento específico que estamos. Terceira frase,
mas tu e a casa de teu pai perecereis. E agora Mardoqueu traz uma verdade muito dura. Fala assim, Esther, você não está na casa dos seus familiares mais próximos, você está comigo. E se você de fato perecer, a história da sua genealogia vai morrer junto. Você não tem mais pessoas para dar continuidade ao nome da sua família, ao nome da sua casa. Se você de fato perecer, acabou, é o fim. E olha, o lugar mais seguro é do lado do propósito de Deus. Tem pessoas que falam assim, não, mas Deus protege. Sim, Deus protege. O lugar mais seguro é o lado do propósito de Deus. Você está junto do propósito de Deus? Você está seguro. Ainda que aconteça algo, você está seguro. É o único lugar seguro. É ao lado do propósito de Deus. É ao lado da vontade de Deus. Podemos estar num forte, guardados as 7 chaves. Se nós não estivermos do lado do propósito de Deus, estamos completamente inseguros. Agora, se estivermos ao lado do propósito de Deus, podemos estar dentro da fornalha. Estaremos no lugar mais seguro e tranquilo do mundo. Então, sim, coisas acontecem com justos, com injustos. Entenda, o que eu estou querendo dizer é que a segurança está, a real segurança está para aqueles que caminham juntos do propósito divino. Então ele fala assim, olha, pode acontecer algo ruim, e de fato pode, Deus permite que muitas coisas aconteçam, para que possamos retornar. Eu vi uma frase de uma teóloga brasileira que está estudando nos Estados Unidos, e ela até fala assim, se Deus não estiver do outro lado do sofrimento para nos abraçar, é uma brincadeira de muito mau gosto. Eu concordei com ela. Realmente, Deus permite muitos momentos para que nós possamos nos conscientizar, para que nós possamos entender que acabou a brincadeira, agora é sério. Quem sabe se não foi para um momento como esse. E para quem não atendeu o recado, lamento. O evangelho, ele só é boa nova para quem acredita, para quem crê. Para quem não crê, o mesmo evangelho é sentença de morte. E ele fala isso aqui claramente. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender que sim, só existe um lugar verdadeiramente seguro. Esse lugar é ao lado do propósito de Deus, é ao lado da vontade de Deus. Se eu não estou caminhando junto com a vontade de Deus em minha vida, eu estou totalmente inseguro. Se eu estou caminhando junto com o plano de Deus para a minha vida, pode cair o mundo. Estou em paz. E por último, vamos analisar a primeira frase do versículo, que na nossa cronologia vai ser a última a ser analisada. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. E aqui eu acho que é onde a mensagem fica muito clara. É onde Mardoqueu fala assim, olha Esther, o compromisso de Deus é com a sua palavra e não contigo. Se você falha, a palavra dele não falhará. Se você erra, a palavra dele não errará. Entende? O compromisso de Deus não é comigo, é com a promessa que ele já fez. Se eu estiver de acordo com a promessa, ele cumprirá em mim a sua vontade. Mas se eu, de alguma forma, ignorar a sua voz, a promessa dele vai se cumprir de todas as formas. Deus não depende de mim para que sua promessa seja cumprida. Eu é que dependo da missão e não a missão é que depende de mim. Eu é que dependo da igreja, eu é que dependo da vontade de Deus e não o contrário. Tudo isso são meios. Pregar o evangelho é um meio, a igreja é um meio que nos liga a Deus. Nós somos parte nesta engrenagem, mas a beleza é entender que somos parte. Mas sem nós, a engrenagem continuará funcionando. Porque seria um plano muito raso de Deus depender de um camarada como eu. Imagina. Não seria prudente da parte de Deus. Então, Mardoqueu fala, olha, se você não fizer a sua parte, Deus vai continuar fazendo a dele. O povo vai ser liberto. Porque ele prometeu que iria ser assim. É um privilégio ser útil e não a dependência de Deus de nós. Não é isso. Você foi chamado a ser instrumento de Deus. Você está ocupando a posição que Deus quer, no tempo que Deus quer. Deus fala exatamente o que pode ocorrer caso não dermos ouvido.
E ele diz claramente: filho, é um privilégio teu fazer parte disso. É um privilégio nosso estar ativo na missão. Não é Deus que depende de nós, somos nós que dependemos dele. Ele diz: olha, se você não fizer isso, é a sua parte. Deus continuará fazendo a dele. Em outras palavras, as palavras de Mordecai aqui, não é preocupada com o povo ou com ele mesmo, é preocupado com Esther. Fala assim: Esther, eu estou preocupado contigo, porque você está ocupando a função certa, no momento certo. Mas agora você vai ter que fazer as escolhas certas. Você vai ter que tomar a posição certa. Estar no lugar certo não nos traz o dever. Estar na posição certa não nos traz o dever. O que nos traz o dever é saber que aquele que de nada tem falta entregou tudo por aqueles que nada mereciam. Nós somos alvo desse amor maravilhoso e em forma de gratidão temos o grande privilégio de fazermos parte desta obra linda e maravilhosa. A pergunta é: e quem sabe, se não foi para um momento como esse que Deus te chamou para escutar essa mensagem, para que você possa se decidir, para que você possa escolher fazer parte desse exército de missionários, agora e mais ainda quando esse período acabar. Logo, logo vai passar. Eu não tenho dúvidas que este é o momento mais especial que nós estamos vivendo de proclamação da verdade, de proclamação da esperança. As pessoas vão cair na real mais e mais de que este mundo não tem nada para oferecer. O governante não tem nada para oferecer. Agora é a hora de levarmos a mensagem da cruz. É a hora de levarmos Jesus. É a hora de divulgarmos a esperança. Amém? Que Deus abençoe, que Deus proteja cada um de vocês e que possamos, como Esther, entender que somos parte da solução e que não é a solução que depende de nós, mas nós é que dependemos dela. E não esqueça, só existe um lugar seguro. É ao lado do propósito de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero ver a mãozinha aí, né? Em onde você está, levante a mão, fique em pé. Diga assim: eu aceito fazer parte da solução. Eu aceito dizer sim para este momento. Eu entendo a minha posição, eu entendo o momento, eu entendo o que tenho a perder e eu entendo que a promessa é maior do que eu. Antes de você nascer, a promessa já existia. E se nós descansarmos, a promessa continuará. Porque a obra é maior do que nós. E essa é a beleza. Porque se ela fosse menor do que eu, não valeria a pena morrer por ela. Que Deus te abençoe. Eu convido a você para orarmos juntos. Feche teus olhos aí onde você está. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu um grande privilégio de estarmos com esses irmãos, essa igreja linda e maravilhosa. Que o Teu nome possa ser louvado, que a Tua presença seja sentida e que nós possamos entender que nós estamos ocupando a posição certa, no tempo certo, pela causa certa e que possamos, então, juntar todos esses fatores e entendermos que nós temos uma grande missão a cumprir. E nós não podemos cumprir de qualquer jeito, nem de qualquer forma, e que venhamos a entender que as Tuas promessas são maiores do que nós, e nós somos parte, nós somos engrenagens, e que desejamos ser, sim, úteis, porque ser útil na Tua obra é um grande privilégio. Não é obra que precisa de nós, é nós que precisamos da obra, é nós que precisamos pregar, é nós que precisamos falar do Teu poder para as pessoas, é nós que precisamos apresentar a Jesus como solução. É nós que necessitamos disso, porque quando fazemos isso pelos outros, sim, isso nos alimenta, nos aproxima, nos torna mais íntimos do Senhor. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Abençoa cada irmão desta igreja, que possamos juntos começar nos lares e quando este momento passar, que nós possamos intensificar essa utilidade e essa alegria de servir e de se deixar desgastar pelo ministério que o Senhor nos confiou.
faz a tua vontade em nossas vidas. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos, pelo convite. Eu espero não ter ficado muito longo e que Deus te abençoe. Um grande abraço, aqui é Estevão, e vamos estar juntos outras vezes também. Amém.